E aí, beleza, que acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? Não sei se vocês estão reparando, mas nós estamos aqui para mais uma live do canal Abelha no Mundo Afora. Uma live que é gravada para transmitir para vocês o melhor do conteúdo sobre abelhas nativas sem ferrão do Brasil e talvez do mundo, não é não, Júlia? Do mundo. Do mundo. A Júlia está aqui junto comigo hoje, não tô sozinho, porque hoje é uma live especial. Vamos falar sobre a Miringuaçu. E... inclusive, hoje é um dia um pouco frio. A Júlia tá com frio ali do outro lado da câmera. Tô com frio. E a gente não vai abrir as colônias pra mostrar pra vocês. A gente tá aproveitando essa caixa didática, feita pelo Gerson, inclusive. Ele deu de presente pra gente. Gratidão, Gerson. E vou mostrar pra vocês nessa caixa didática como é por dentro as colônias de Miringuaçu. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou falando pra vocês sobre isso. Por que que eu decidi hoje, neste dia frio, outonal, uma quinta, sexta-feira hoje, né? Sexta-feira? Hoje é sexta. Sexta-feira, que legal, não sabia, nem tinha ligado que hoje era sexta. Hoje é sexta. Nossa, eu tô até mais feliz pra gravar esse vídeo agora pra vocês. Tô aqui nessa sexta-feira pra mostrar pra vocês uma coisa muito bacana. Primeiro, a gente entendeu, na verdade a gente entende isso há bastante tempo, eu tô com meu caderninho de live aqui que tá com a colinha pra mostrar pra vocês. Que falta realmente pros criadores de abelhas sem ferrão, principalmente pra quem tá começando, o conhecimento necessário pra entender as suas espécies. Entender as características de cada uma das abelhas que eles têm no meliponário e as necessidades particulares de cada colônia. E com isso, com essa falta de conhecimento pra entender essas características específicas de cada colônia, surgem problemas com as colônias. Problemas que muitas vezes o meliponicultor iniciante não sabe como reverter, não sabe como controlar. E aí que surgem os grandes problemas com a criação de abelhas sem ferrão, principalmente para quem está começando. Pessoas que começam sem ter o conhecimento necessário sobre a espécie que se está criando, ou sobre o manejo em geral, os conhecimentos necessários para manejar uma colônia de fato, acabam perdendo suas colônias e com isso desistindo da criação. Mas a gente está aqui hoje para mostrar especificamente sobre a Miringuaçu, justamente pela essa falta, por essa necessidade de informações específicas sobre cada uma das espécies, eu quero mostrar para vocês, explicar um pouco mais sobre essa espécie particular, que conquistou bastante o meu coração e conquistou bastante o coração da Júlia. Eu gosto bastante. Pelas estruturas, características específicas que só ela constrói. Eu quero mostrar com essa colônia também, justamente por isso que a gente escolheu ela, as particularidades no manejo que a gente tem diferenciando de cada uma das espécies. E com isso, a gente tem que ter o conhecimento para poder fazer um manejo correto e seguro dessas colônias. Bom, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, como está aqui descrito no meu caderno, vamos começar entendendo, conhecendo um pouco mais sobre a Miringuaçu. Essa é uma live que vai ser um pouco mais rápida, mas ainda assim a gente vai estar disponível, eu, a Cris, a Júlia, vamos estar disponíveis nos comentários aí pra resolver as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou pergunta sobre a Miringuaçu, sobre alguma colônia de abelha sem ferrão, pode ir deixando nos comentários que a gente está disponível para responder vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos conhecer sobre a Miringuaçu. Primeiro fator que é muito interessante, que a gente consegue observar do lado externo das colônias de Miringuaçu, é justamente o pito de entrada. Como eu disse pra vocês, hoje é um dia frio e é normal a gente observar essa falta de movimento nas colônias. Tanto que, ó, a jataí que tá aí do lado, tem pouquíssimas abelhas na entrada. Mas essa é uma colônia que, quando a gente fez a análise do set da jataí, né, que a gente já explicou, sim, é uma colônia que está excelente. Tem mais de 21 abelhas pro lado de fora. No caso da Miringuaçu, como está frio, é normal não observarmos a presença de vigias aqui, até porque a gente tá gravando também à tarde, um período já que a coleta das abelhas operárias já vai descendo, já vai decaindo, tá bom? Também por isso ela é chamada de mirim preguiça. Exatamente. Começa a trabalhar mais tarde, para de trabalhar mais cedo. Exatamente. É uma coisa importante também sobre a espécie, volta pra mim, Júlia, deixa eu explicar pra eles. É uma coisa importante sobre a espécie é que ela tem vários nomes populares no Brasil todo. Então essa colônia que a gente chama de Miringuaçu, em alguns lugares também é chamada de mirim preguiça. Como a mirim preguiça também pode ser chamada de outra espécie de mirim. Por isso a gente tem que levar em consideração muito o nome científico na hora de procurar informações sobre a criação de uma espécie. Vamos dizer que você conhece essa espécie aqui de Miringuaçu na sua região como mirim preguiça. Aí você joga na internet como criar mirim preguiça. Aí vai te aparecer uma imagem ou vai te aparecer um vídeo da mirim preguiça que algum canal aqui de São Paulo gravou. Pra gente, a mirim preguiça aqui não é nem do gênero das plebeias, que é o gênero das milins. É o gênero Friesella. Ela se chama Friesella schottki e ela constrói as estruturas internas em forma de cacho de uva. Totalmente diferente dos discos de cria como na Miringuaçu. E você olharia esse vídeo achando que é uma mirim preguiça, mas na verdade você tem uma colônia de Miringuaçu e estaria manejando da forma incorreta. Tá aí a primeira importância de ter o conhecimento específico sobre a espécie que você está criando. Isso inclui também a nomenclatura científica. Que é
Plebeia remota, miringuaçu. E dentro das miringuaçus, a gente tem a miringuaçu amarela e a miringuaçu preta. Mas elas são variações que não interferem no nome científico. São variações da morfologia delas, tá? Então, vamos lá. Vimos o pito. O normal do pito da miringuaçu é ele ser um pouco resinoso e ter a presença também de barro. Tá vendo? Ele tem a presença das duas estruturas. Tanto a resina que compõe a parte interna aqui, é uma resina mais endurecida, diferente da resina da mirim guerreira, que é uma resina já bem mais pegajosa, tá vendo, ó? Tá vendo a resina? Principalmente a resina jovem que ela coloca aqui na colônia, bem mais pegajosa. A miringuaçu não, é uma resina bem mais dura e ela coloca um pouco de barro em volta da colônia. A atividade externa da miringuaçu, para vocês que ainda não conhecem essa espécie, é normal ficar 1 ou 2 vigias presentes na porta de entrada. Isso principalmente em dias mais quentes, tá? Porque essa é uma colônia bem desenvolvida, a gente vai ver por dentro, tem bastante operária. E como não está um dia quente, por isso não tem a presença da vigia. Mas é normal ter 1 ou 2 vigias, principalmente em dias que a temperatura está um pouco acima dos 20 graus Celsius, tá bom? A gente vai entender isso, o porquê disso já já. Além disso, a atividade de coleta de alimento da miringuaçu é uma atividade intensa, assim como qualquer outra mirim, tá? Só que ela não é uma das mirins mais populosas que a gente tem. Essa daqui, a mirim guerreira, é uma das espécies mais populosas de mirim que a gente tem, tá? Por isso a gente consegue ver um fluxo de operárias saindo e entrando constantemente. Já na miringuaçu é um pouco mais reduzido, tá? Mesmo assim, tem um fluxo constante em colônias bem desenvolvidas. Beleza? Entendemos a parte externa? Vamos ver um pouquinho, conhecer um pouco sobre essa espécie internamente. Deixa eu abrir para vocês, ó, o bom da caixa didática é que mesmo no frio a gente consegue abrir sem interferir a colônia, inclusive porque tá ventando aqui. Olha só. Primeira coisa que você observa quando você olha, o que é, Júlia? Primeira coisa que você observa nessa colônia quando você olha? Uma bagunça, é muito diferente de todas as outras colônias. É muito diferente de todas as outras colônias. Primeira coisa, que é bem particular da miringuaçu em estruturas internas, esses pilares de sustentação, que na minha opinião parece bem uma colônia alienígena. Esses pilares de sustentação que saem do ninho, que está aqui em cima, ó, nesse centro aqui em cima, e vão, ó, ligando em todas as paredes internas das colônias, da colônia, para dar sustentação para essas estruturas internas. É a primeira coisa diferente da miringuaçu. Outras características bem específicas da miringuaçu, que a gente consegue observar internamente, tá vendo ali, ó? Tem uns discos de cria meio ruídos, né? Não parece disco de cria ruído? Parece disco de cria ruídos. Então, mas, digo para vocês, inclusive é uma coisa importante da gente lembrar. Os discos de cria maduros, no caso da miringuaçu, logo depois que eles estão eclodidos, quando as crias já nascem, as abelhas adultas, os discos eles ainda permanecem por algum tempo dentro da colônia. Dá pra mostrar daqui dos de cima, acho que não. Aí, a câmera não pega. Dá mais ou menos. A câmera não pega. Esses discos maduros, eles são mantidos por um tempo na colônia, as abelhas com o tempo vão tirando a cera, vão reaproveitando e vão jogando fora. Normalmente, nas outras colônias, quando uma operária sai do disco de cria, ela abre um buraco no disco, né? Fica livre de cima e embaixo. Mas na miringuaçu, elas saem só por cima. E a base do disco vai ficando. E ela fica, às vezes, várias bases aqui, ó. Elas vão caindo, elas vão jogando no fundo da colônia e depois elas vão recolhendo junto com o lixo ou reaproveitando o que der pra aproveitar. Exatamente. Ó, a cria madura, normalmente, ela fica suspensa pelos pilares de sustentação. Ó, tem um invólucro aqui. A cria verde, perdão, ela tá toda dentro desse invólucro e está suspensa. Tá vendo o tanto de pilares grudados aqui no acetato de cima? Então, ela está suspensa pelos pilares de sustentação. A reserva alimentar da colônia, olha a rainha aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês o porquê que a rainha tá andando aqui já já. A reserva alimentar da colônia, ela fica normalmente nas paredes internas da colônia, já que a miringuaçu, mais frequentemente, é colocada em caixas baú e caixa didática, que é o modelo de caixa que ela melhor se desenvolve. Aqui tem um pote de mel, tá vendo? Exatamente. Com o furinho aberto ali, tem um outro potinho. Exatamente. E elas estão, aqui tem um aglomerado deles, aqui tem mais alguns, o pólen fica lá do outro lado. E são estruturas diferentes, deixa eu fechar aqui para voltar para explicar para vocês. São estruturas diferentes das estruturas de colônias normais, né? Que tem discos de cria, como colônias de jataí, colônias de mandaçaia, diferentes do que a gente está acostumado a ver, mas é um padrão. Tem disco de cria, tem invólucro, tem reserva alimentar, tem a rainha, tem as operárias. É uma colônia de abelha sem ferrão. Ela tem estruturas diferentes que, quando a gente conhece como são e quando a gente conhece o que a espécie faz, o que a espécie constrói e desenvolve, a gente consegue entender qual o melhor manejo para desenvolver com ela. Por exemplo, um exemplo claro no que se refere a miringuaçu para vocês.
Todas essas estruturas internas que elas constroem, elas precisam de espaço para construir. Então o ninho da miringuaçu, ele precisa estar numa caixa que tenha espaço para esses pilares de sustentação serem construídos, espaço para a reserva alimentar ficar em volta da região da cria da colônia. Elas precisam de espaço. Justamente por isso, o modelo de caixa didática, o modelo de caixa baú, é um modelo super recomendado para essa colônia. É claro que nas dimensões corretas para essa espécie particularmente. No caso da miringuaçu, 13x13, 12x12 de espaçamento interno é um espaço super bacana. Agora, se você coloca uma colônia dessa em uma caixa ímpar que tem só isso daqui de altura, ela vai ficar restrita. Ela não vai conseguir se desenvolver corretamente. Não quer dizer que ela vai morrer, mas quer dizer que você poderia aproveitar um potencial muito maior dela se soubesse dessas características e colocasse ela no modelo de caixa correto. Isso é só um dos exemplos, tá? Eu queria explicar para vocês um pouquinho mais, inclusive deu pra gente observar também dentro dessa colônia aqui, que ela não está tão bem desenvolvida. Apesar de ser uma colônia forte de miringuaçu, porque normalmente elas não têm um desenvolvimento tão acentuado, essa colônia não está tão bem desenvolvida. Não está no seu auge, né? Apesar de ser uma abelha pequena, essa é uma das colônias de miringuaçu, as maiores colônias de miringuaçu que eu já vi. Ela tem um bom número de operárias, é super populosa, ela tá com uma boa reserva, mas a cria dela tá reduzida, ela fica o dobro disso. Por que a cria está reduzida? Justamente porque a gente está no outono e essa é uma colônia que sofre com a diapausa. Exatamente. Diapausa, para quem não sabe, explicando rapidamente, é, na teoria, uma pausa da postura da rainha por um tempo específico, um período específico de tempo que normalmente acontece entre os meses de abril e junho, tá bom? Porque é os meses de entrada no inverno. A diapausa já foi estudada por algumas pesquisas e algumas falam que é uma estratégia para economia de energia, algumas falam que é uma estratégia reprodutiva, algumas pesquisas falam que é uma estratégia da colônia para se manter durante o inverno. Enfim, existem várias explicações para a diapausa, mas a gente sabe que acontece para algumas espécies de abelha sem ferrão e uma delas é a miringuaçu. Inclusive essa colônia está em diapausa. Lembra que eu falei para vocês que a rainha estava andando ali em cima? A Júlia mostrou a rainha andando sobre os discos de cria, sobre o invólucro. Eu falei para vocês que eu ia explicar o porquê que a rainha estava fazendo isso, que não é um comportamento comum das rainhas, já que normalmente elas estão dentro da região do ninho da colônia. Essa rainha só está andando por fora do invólucro ou perto dos potes de alimentação porque está no período de diapausa, que é essa pausa da postura. A rainha não fica dentro da região do ninho durante a diapausa. Então, normal, durante esses períodos, a gente vê a rainha andando pelos potes de alimento, na melgueira, a rainha andando em cima do invólucro. Isso pode acontecer para a jataí também. Isso pode acontecer para algumas espécies de melípona, dependendo da espécie. A mandaçaia sofre uma espécie de diapausa durante esse período. A manduri pode sofrer uma diapausa. Então, algumas espécies têm esse comportamento. E eu pergunto para vocês, se vocês não soubessem dessas informações? E aí, Júlia, que se eles não soubessem dessas informações? Ué, se eu não soubesse que a diapausa existe, eu ia achar que essa rainha tá com problema e que ela precisa ser substituída, aí, que a colônia tá morrendo. Se você pega assim, minha rainha tá com um problema, você vai no YouTube ou vai na internet e põe assim, minha rainha de mirim não está botando. Vai aparecer pra você um vídeo falando do quê? Provavelmente um vídeo falando pra você trocar a sua rainha. Não é verdade? Quando a rainha não tá postando, a gente troca a rainha. Exatamente. Existem manejos de substituição de rainha fisogástrica, que essa é a rainha que já tem esse abdômen grande, né? Que é a rainha que faz a postura. Mas eles são feitos em momentos bem específicos, em períodos específicos. E quando é extrema a necessidade dessa troca. Agora, diapausa não precisa trocar, porque é comum em praticamente todas as colônias dessa espécie, principalmente das mirins, viu? Que é muito comum diapausa nas mirins. Mirim guerreira, essa daqui tá em diapausa. Essa daqui tá em diapausa. Mirim droriana entra em diapausa. É comum dessas espécies. Se você pegar uma outra colônia, uma rainha de outra colônia, e jogar nessa e matar essa rainha, você vai estar trocando gato por gato. Você vai estar trocando uma rainha que já estava em diapausa por essa rainha que estava em diapausa. E você vai matar a rainha da outra colônia. Em uma colônia que provavelmente não tem célula real, não tem suporte para gerar uma nova rainha. A diapausa não quer dizer que a colônia está com problemas. Quer dizer que ela precisa de manutenção só. Exatamente, exatamente. Além disso, a questão do nome científico. Se você não soubesse, procurasse pelo nome popular, desce de cara com as informações sobre a mirim preguiça que faz ninho em cacho. Não tem nada de ninho em cacho aqui. Os ninhos são discos de cria e são manejos completamente diferentes. Ou a caixa para manter essa colônia. Essas informações são características particulares dessa espécie, que tem basicamente as mesmas estruturas, só que construídas de formas diferentes. E alguns comportamentos diferentes do que é comum da gente observar
nas espécies mais comuns, como jataí e mandaçaia, essas espécies demandam de conhecimento, além de todas as outras, porque cada uma tem características específicas, cada uma depende de tamanho específico de caixa, cada uma depende de uma florada específica. E se você não tem essas informações que te dão a base do conhecimento sólido para você partir para a prática, para o manejo, você fica dependente desses vídeos na internet. Você fica dependente das informações das outras pessoas. Você não sabe o que está acontecendo com as suas abelhas. Você não sabe o que está rolando de pausa. Você vai procurar na internet e aí vai se meter a fazer um manejo de troca de rainha, um dos manejos mais invasivos que a gente tem, podendo colocar em perigo a colônia que forneceu a rainha para troca. Se você não souber que é uma trigoniforme que precisa de célula real para gerar uma nova rainha, aquela colônia, se não tiver, fica sem, acaba morrendo. E colocando uma rainha nova aqui, pode ser que essas abelhas aqui não aceitem essa rainha se você não colocar da forma correta, não fazendo a introdução correta, e acabem matando essa rainha. E se essa colônia não tem célula real, o que acontece com ela? Ela morre também. Em um manejo feito de forma errada, porque você não tinha conhecimento para entender algum fator da sua colônia, você coloca em risco as duas colônias participantes desse manejo. Isso não acontece só com o manejo de troca de rainha, acontece com o manejo de divisão, acontece com qualquer manejo que você vai fazer que seja mais invasivo. Uma transposição, uma troca, um fornecimento de operária. Qualquer manejo mais invasivo, se você não souber como faz, você acaba prejudicando as suas colônias, podendo colocá-las em risco, perdendo suas colônias e muitas vezes perdendo sua vontade de continuar criando abelhas sem ferrão, porque você não procurou o conhecimento correto. Justamente por isso, Júlia, a gente está abrindo uma oportunidade agora, não tá? Agora não, segunda-feira. Segunda-feira. Mas eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, muitas pessoas, depois que a gente fechou a última turma do programa Abelhando 100%, que é o nosso curso completo, vieram até a gente pedindo desculpa também, né? Falando que não conseguiram participar do programa por N motivos, mas entre eles, por problemas financeiros, que a gente super compreende, né? Até porque é o momento que a gente está vivendo, e também por falta de tempo, por querer um programa um pouco mais básico, não querer se dedicar tanto tempo para conseguir manter as abelhas com segurança. E é justamente pensando nessas pessoas, que não foram poucas, muitas pessoas chegaram para a gente perguntando sobre essas oportunidades. E justamente pensando nessas pessoas, a gente decidiu liberar essa oportunidade de segunda-feira, que é de se matricular no nosso programa de entrada, nosso programa básico, o programa SF Essencial, que reúne as informações essenciais para você ter segurança para realizar os manejos das abelhas com as suas colônias de abelhas sem ferrão da forma mais correta possível, a mais segura, sem depender das dicas de internet, sem depender de informações de outras pessoas. Você vai ser capaz de entender o que é melhor para colocar em prática com sua colônia, para você ter os melhores resultados, sem depender de outras pessoas. O programa SF Essencial, ele foi pensado para te fornecer o essencial das informações. Tem bônus, tem comunidade. O programa SF Essencial conta com um monte de materiais de suporte e o suporte da equipe Abelhando pensado para que você tenha o melhor aprendizado. Sabe o que é o melhor do programa SF Essencial? Que eu nem falei ainda, porque isso não foi a parte melhor. É que ele está disponível por um valor R$800 menor do que o nosso programa completo. 30% do valor apenas. Porque também foi pensado para as pessoas que tiveram dificuldades financeiras em entrar no programa Abelhando 100%. E a gente quer que essas pessoas tenham esse conhecimento. A gente quer que elas tenham essa transformação na criação das abelhas sem ferrão, que só o conhecimento de qualidade, embasado em pesquisa científica, que tem um método de aprendizado, o método AMA, assim como o nosso programa completo, pode oferecer para você. E é isso que tem o programa SF Essencial. Só que não é assim, de qualquer jeito que você vai poder participar. A gente preparou uns grupos de pré-inscrição para o programa SF Essencial, que são grupos onde a gente está mandando informações sobre o programa para as pessoas que estão interessadas em aproveitar essa oportunidade, que é única e dura por pouquíssimo tempo. Se você é uma dessas pessoas que quer aproveitar essa oportunidade, quer ter essa transformação na sua criação de abelhas sem ferrão, na sua criação das suas colônias, das suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, é só você clicar no link que está junto com esse vídeo, tá na descrição, ou tá nos comentários aqui, a gente está colocando, para você entrar nesse grupo de pré-inscrição. Sem compromisso. Você vai entrar lá só para entender um pouco mais sobre o programa e, se você quiser, na segunda-feira, é só por lá que a gente vai mandar o link de inscrição para você garantir a sua vaga nessa condição que a gente está fazendo. E eu já vou finalizando para vocês, porque as jataís estão começando a ficar incomodadas com a nossa presença, estão começando a mordiscar. Espero todos vocês no grupo de pré-inscrição para aproveitar essa oportunidade, só para conhecer um pouco mais sobre o programa e, se vocês quiserem, ingressarem nessa turma. Grande abraço do maior abelhudo de todos e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Fui! Te espero no grupo, hein?